Bom, pessoal, então para encerrar essa aula, a gente vai ver o nosso último conceito, tá? Que é racionalização de denominadores. Há uma transformação, então, em que o denominador é um número racional. Damos o nome de racionalização de denominadores, certo? Essa racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com um denominador contendo apenas números racionais, certo? Ou seja, então a gente vai sair de uma divisão por um número irracional, que são raízes não exatas, por exemplo, raiz quadrada de 2, que é aproximadamente, né, que seria aproximadamente 1,41, uma sequência de casas decimais, né? Ele não para só em 1,41, né? Ele é 1,41, 2, 7, né? E por aí vai. São inúmeras casas decimais. Raiz de 3, por exemplo, também, que não é um número racional, né? É um número irracional. Tem infinitas casas, né, decimais, ele é 1,731 e assim sucessivamente, né? Ou seja, infinitas casas aí decimais, certo? Basicamente é isso. Então vamos lá ao processo, por assim dizer, né? Então aqui você tem, vou destacar ele aqui para a gente resolver ele separadamente. Então temos aqui 5 sobre 3 raiz de 10. Então qual é a nossa busca aqui? É nos livrar da raiz, né? Dessa raiz de 10 aqui de baixo. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o seguinte pensamento. Nós vamos multiplicar aqui em cima por raiz de 10 e aqui embaixo por raiz de 10, certo? Por raiz de 10. E agora é só a gente resolver. Então, vai ficar o quê? 5 vezes raiz de 10 aqui em cima. Numerador multiplica com numerador. Então vai ficar 5 raiz de 10 sobre. Aí aqui, ó, você vai manter o 3, né? 3. E aqui embaixo você vai repetir o 3, ó, que tá aqui. 3. Aí, ó, vai ficar raiz de 10 aqui embaixo vezes raiz de 10. Vezes raiz de 10, certo? Isso aqui é igual a 5 raiz de 10 sobre. Aí você analisa agora 3, né? Aí veja que aqui eu tenho índice 2, né? E aqui dentro é 10. Índice 2 aqui também é 10. Então o que que eu faço? Faço isso aqui, ó. Raiz quadrada de 10 vezes 10. Vezes 10. Isso tudo é igual a 5 raiz de 10
sobre 3. Aí, ó, raiz quadrada. 10 vezes 10, pessoal, é 100, né? 10 vezes 10 é 100. Que é igual a 5 raiz de 10 sobre 3 vezes raiz quadrada de 100, pessoal, é 10. É isso aqui. Tudo isso ainda é igual a 5 raiz de 10 sobre 30. Certo? Sobre 30. E aí chegou num ponto importante, né? A gente conseguiu sair de uma coisa que envolvia uma raiz aqui no denominador, né? E chegamos a um denominador racional, né? Um denominador mais diferenciado, né? Por assim dizer. A gente saiu de uma raiz, né, não exata, de um número irracional e fomos para um número racional, ok? E aqui, se vocês quiserem, né, fica até interessante se vocês simplificarem isso aqui, né? Por exemplo, aqui 5 e 30 dá para simplificar, né? Porque 30 é múltiplo de 5, né? E você simplificando, ficaria só isso aqui, ó. A mesma coisa de você estar dividindo aqui em cima por 5, né, que vai ficar só a raiz de 10. E aqui embaixo, né, 30 dividido por 5 vai dar 6. Ok? Ficaria a raiz de 10 sobre 6. Então, pessoal, esse processo ele é um pouco ruim de compreender, mas a ideia é qual? É sempre você eliminar a raiz do denominador, certo? Sempre eliminar a raiz do denominador. Então você sempre vai ter que multiplicar por alguma coisa aqui, né, que seja, né, igual, né, ou que modifique de alguma forma essa raiz que está aqui embaixo, certo? Então nem sempre é uma coisa igual, nem sempre é uma, uma mesma raiz, né? Então às vezes você precisa ter um pensamento, né, um pouco mais avançado, né? Ter uma visão melhor para poder conseguir racionalizar, né? Porque cada caso é um caso. Por exemplo, esse caso aqui foi fácil, porque a gente só precisou, né, multiplicar por uma fração, né, por uma outra fração aqui, ó, no caso seria essa, em que o denominador, né, e o numerador são iguais, né, que é você multiplicar esse número aqui por uma outra fração, né, raiz de 10 sobre 10. Que se vocês notarem, raiz de 10 sobre 10 é 1. Né? Então é como se eu estivesse multiplicando essa fração todinha por 1. Né? E é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, mas é uma coisa bem interessante. Como é que a gente multiplicando por 1, né, isso tudo se altera dessa forma? Né? É interessante esse fato, né? Muito interessante. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ó, outro exemplo aqui. Esse exemplo ele já é um pouquinho diferente, né? Ele já tem uma cara diferente. Aqui a gente vai fazer o seguinte.
eu vou manter a primeira fração, ó, no caso 1 sobre 3 menos raiz de 6. Ok? 1 sobre 3 menos raiz de 6. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar por uma fração da seguinte forma. Eu vou mudar o sinal daqui do meio, certo? Então vai ficar assim, ó. 3 mais raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 6. Detalhe, pessoal. Quando vocês forem fazer esse procedimento que eu estou fazendo, não esqueçam que quando você for multiplicar por uma nova fração, né, tem que ser da seguinte forma, né? O número que você colocou aqui em cima, no numerador, tem que ser o mesmo. Quer dizer, o número daqui do denominador tem que ser o mesmo do numerador, certo? Não pode eu colocar aqui 3 mais raiz de 6 e aqui embaixo 3 menos raiz de 6. Não é assim, certo? Tem que ser o mesmo número que eu colocar em cima, eu tenho que colocar embaixo. E vice-versa, né? Então, a fração pela qual eu vou ter que multiplicar 1 sobre 3 menos raiz de 6 é essa aqui. 3 mais raiz de 6 dividido por 3 mais raiz de 6. Por quê? Porque é como se eu estivesse multiplicando esta fração por 1. Né? E toda multiplicação por 1 não altera. Né? Então, por isso que a gente faz dessa forma, certo? A gente multiplica essa outra por uma fração que vai dar 1, ok? Seria esse o pensamento, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, ó, 1 vezes isso tudo vai dar 3 mais raiz de 6. 3 mais raiz de 6. Aqui no denominador, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Tenho 3 menos raiz de 6 vezes 3 mais raiz de 6. Então, vamos observar aqui como é que a gente vai sair dessa situação. Bom, aqui em cima eu não vou mexer mais, né? Aqui em cima eu vou só repetir. 3 mais raiz de 6. Vou só repetir. Aí aqui embaixo, no denominador, é aquele processo lá do chuveirinho. Esse vezes esse, depois esse vezes esse, né? Aí depois, menos 6 vezes 3, né? Raiz de 6 vezes, menos raiz de 6, aliás, vezes 3, menos raiz de 6 vezes raiz de 6 positivo, tá? Então vamos lá. 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9. Aqui, ó. No caso, eu comecei multiplicando esse com esse. 3 vezes 3. Tá aqui, ó. 9. Aí, ó. Menos 6, perdão. Mais, com mais, vai dar mais, né? 3 vezes raiz de 6, né? Nesse caso aqui, ó. Vai ficar 3 raiz de 6 mesmo. Porque a gente não tem o 3 aqui dentro de uma raiz quadrada, né? Então, ele tem que ficar fora mesmo. Aí, ó, menos com mais vai dar menos, ó. Aí vai ficar menos. Isso aqui, menos 3 vezes raiz de 6.
Professor, mas era para ficar menos raiz de 6 vezes 3. Pessoal, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Propriedadezinha lá da multiplicação, né? A multiplicação ela é sempre comutativa, né? A ordem dos fatores não altera. Então, se eu pegar menos 6, menos raiz de 6 vezes 3, é a mesma coisa de 3 vezes, menos 3 vezes raiz de 6. Vai dar no mesmo. Mais, aliás, menos, né? Porque aqui, ó, menos com mais vai ficar menos. E aqui vai ficar raiz de 6 vezes raiz de 6. Okay? Isso é igual a 3 mais raiz de 6 sobre... Aí, pessoal, percebam o seguinte, ó. Esse e esse dá para simplificar, porque são sinais opostos, ó, e é o mesmo número. Eu tenho 3 raiz de 6 e tenho 3 raiz de 6. E 3, né, no caso, 3 raiz de 6 positivo e 3 raiz de 6 negativo. Então, ó, se eu somo duas coisas que têm sinais opostos, vai dar 0, né? Então aqui eu vou ficar só com o 9, que eu vou repetir aqui, ó, menos raiz quadrada, né? Porque aqui é raiz de índice 2 e aqui também é raiz de índice 2. Então posso colocar todo mundo na mesma raiz e fazer a multiplicação, né? 6 vezes 6, que vai dar 36. Isso aqui é igual a 3 mais raiz de 6 sobre 9 menos raiz quadrada de 36 é 6. Isso aqui, ó. 3 mais raiz de 6 sobre 9 menos 6, 3. Então, vocês conseguiram ver aí que eu saí de um valor, né, em que o denominador tinha uma raiz quadrada aqui, raiz de 6, e fui para uma coisa, né, em que o meu denominador agora é um número racional, né? Então, é um processo um pouco longo, né, um pouco demorado, mas que ajuda muito a gente a resolver expressões, certo? Então vamos lá, para fechar esse último exemplo, certo? Pessoal, aqui a gente tem o seguinte: 1 sobre 3 mais raiz de 2 menos 1 sobre 3 menos raiz de 2. Isso aqui é igual. Ó, primeira coisa, pessoal, denominadores diferentes, tá? Então o que a gente faz? Vou tirar MMC. Professor, mas como é que tira MMC desses dois números aqui? Basta você multiplicar eles. Então vai ficar 3 mais raiz de 2 só vocês acompanharem os passos, né? 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2. Pronto, aqui é o MMC entre esses dois valores, ó. Entre este valor e este valor, tá? Então, seria isso aqui, ok?
E agora vamos lá. Então, gente, MMC vocês já viram em séries anteriores, que é o quê? Divide, multiplica. Divide, multiplica. Então é o seguinte, ó, vou dividir toda essa expressão aqui, ó, por 3 mais raiz de 2. Então, se vocês preferirem, vocês podem fazer isso aqui, ó. Fazer aqui do ladinho, para não vocês se perderem, né? Para evitar que vocês se percam. Então, você tem assim, ó, 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2 e aí você está dividindo por 3 mais raiz de 2, porque é isso tudo dividido por isso, certo? Então, dividido por 3 mais raiz de 2. Então, esse vai ser dividido com esse, vai restar apenas esse valor aqui de cima, certo? Que é quem? Que é 3 menos raiz de 2, certo? 3 menos raiz de 2. E aí, 3 menos raiz de 2 vezes 1 vai ficar 3 menos raiz de 2, certo? E aí, o mesmo princípio a gente vai aplicar para cá. Isso tudo dividido por isso, né? Vezes esse aqui de cima. 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2 vai sobrar só 3 mais raiz de 2 vezes 1. Então, aqui ó, vai ficar menos. Aí, muito cuidado, né? Você vai ficar isso aqui, ó. 3 mais raiz de 2. Ok? 3 mais raiz de 2. Certo? Então, ó, dando continuidade, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver logo aqui o numerador, tá? E o denominador a gente resolve depois. Como é que vai ficar aqui as coisas no numerador? Observem que eu vou ter 3 menos raiz de 2, certo? Aí, ó, menos com mais, menos. Menos 3, menos 3. E aqui, ó, menos com mais, menos. Menos raiz de 2, certo? Por enquanto, eu estou resolvendo só o numerador. O denominador você vai repetindo aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ficar 3 mais raiz de 2, né, vezes 3 menos raiz de 2. Tá? Fica dessa forma aqui. Isso é igual. Aí, gente, observe o seguinte. Aqui é 3 positivo, aqui é 3 negativo. Então, ó, dá para simplificar. Menos raiz de 2 com menos raiz de 2, né, é o mesmo
índice aqui, ó, da raiz, no caso, raiz quadrada, né? Aí aqui eu tenho 2 dentro do radicando, e aqui também é 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 raiz quadrada de 2, certo? Por quê? Sinais iguais, gente, ó. Os sinais são iguais. Sinais iguais, a gente soma, né? E conserva o sinal. Então é como se você tivesse aqui, ó. Menos, de forma mais didática, seria a mesma coisa de você ter isso aqui, ó. Ok. É como se você tivesse, ó, menos 1 vezes raiz de 2, certo? Menos 1 vezes raiz de 2, certo? E aí, ó, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então é a mesma coisa que você está fazendo raiz de 2 mais raiz de 2, né? Você vai manter o sinal negativo. E aí, ó, tenho 1 vezes raiz de 2, né? No caso, vai ficar menos, né? 1 raiz de 2 vezes 1 raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2, ok? 2 raiz de 2, tá bom? No caso vai ficar negativo porque os sinais são iguais, né? E ambos são sinais negativos, tá? Então por isso ficou menos 2 raiz de 2. Sobre, né? E agora é resolver isso aqui, gente. Aí é só utilizar a regra lá do chuveirinho, tá? Esse vezes esse, depois esse com esse, certo? Vamos lá, 3 vezes 3, 9. Aí, ó, mais com menos, menos. Aí vai ficar 3 raiz de 2, certo? Aí, ó, mais com mais, ó, esse com esse agora. Mais com mais vai dar mais. Raiz de 2 vezes 3 é a mesma coisa de mim também escrever como 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. E aí, por último, mais com menos vai dar menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz quadrada do 4, né? Raiz quadrada do 4 é 2, certo? Aqui em cima vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre... Aí, ó, esse com esse vai dar zero, né? Porque sinais são diferentes, é o mesmo número. Então é como se eu estivesse subtraindo um do outro, o mesmo número, né? Vai dar zero. E aqui vai ficar só um 9, né? 9 menos 2, ok? Então o resultado final aqui seria menos 2 raiz de 2 e 9 menos 2 vai dar 7. Tá aqui o nosso resultado, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Bons estudos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo, da videoaula. E até nosso próximo encontro. Nossas referências, né? Aqui nesse site eu recomendo ele, tá? É um site muito bom, porque ele explica mais detalhadamente, passo a passo, certo? E agradeço aí a atenção de todos vocês.